você contou 2 casos, né, que você sofreu racismo. E você já sofreu preconceito por pensar do jeito que você pensa hoje? Muito. Das pessoas que dizem me defender. E assim, coisas pesadas, do tipo, eu desejo que você seja escrava, tomara que você seja escrava, tomara que alguém te chicoteie, coisas nesse sentido, assim, bem o amor venceu, né, gente? Bem o amor. Ô, Janine, quando é que surge aquela... você estava falando um pouquinho antes na questão histórica, no conceito de raça. Muito que eu acho que isso é importante, né? Raça não existe, tá? Não tem como não tem como existir raça, não existe. É biologicamente possível, não existe. O primeiro ponto é esse. Então, quando a gente fala raça, todo cientista social, antropólogo, ele vai te dizer assim, você precisa pensar raça no contexto analítico, no contexto cultural, ou seja, eu preciso aplicar essa raça dentro de um contexto cultural para a gente começar a entender a raça. Ou seja, ele não existe mesmo. Porque se eu tenho que fazer todo esse trabalho, todo esse caminho, ele não existe, certo? Mas, assim, o que dá o start da raça? É a ciência eugenista. Quando a República ela é muito pautada no positivismo, né? Tem lá Benjamin Constant falando, aquela bandeirinha ridícula importada dos Estados Unidos, e os positivistas colocando a ciência como um deus, certo? Os eugenistas também tinham ali alguns pensadores que eram positivistas. Então, o ápice da sociedade é pensar a ciência como Deus. Se eu tenho uma ciência que está dizendo que existe uma raça inferior, todo mundo toma isso muito como verdade. Porque o nosso ápice aqui... É como a gente falar, por exemplo, agora do vírus aí chinês, né? Que se você falar alguma coisa contra, você é tido muito como maluco. Por quê? Porque essas pessoas estão nesse viés de que a ciência é um Deus e não pode ser questionada. Então, ela vem daí. Essa ideia de raça, ela vem daí. E isso é muito bem instaurado, assim. Existe uma raça inferior, que é a negra, que causa um atraso no desenvolvimento do nosso país, e aí a República começa a agir em cima disso. Então, vamos trazer para cá os imigrantes, porque a gente vai branquear, então, fazer um processo de branqueamento da nossa sociedade. Isso, de fato, ocorreu. Veja, isso ocorre na República, não é culpa, portanto, da monarquia. A monarquia, ela tinha um projeto para pós-abolição, muito menos dos abolicionistas. Então, é daí que vem essa ideia de raça. O racismo que a gente vive hoje na sociedade não é que não existia antes, tá? Não é que não existia ali... Porque assim, gente, racismo é racismo e existiu também desde que o mundo é mundo. Alguém sempre discriminou o outro porque era de tribo diferente. Mas estava muito aliado a isso, a tribos. Agora a gente tem uma coisa aliada à raça, né? A pessoa ali, a uma etnia e tal. Então, o que a gente vive hoje em dia, nesse contemporâneo, vem muito dessa ideia de que nós somos feios, nós somos sujos. A gente também tem um problema do... como é o nome daquilo? Saneamento básico. A gente também pega esse problema porque afeta as camadas mais pobres. Os negros, coitados, estavam, de fato, ali desamparados. Então, tinham doenças. Então, doenças eram atreladas a essa população. Então, a gente tem uma série de problemas ali que são atreladas nesse sentido de raça e que é uma coisa que reverbera até hoje no sentido de achar o negro, pelo menos, inclusive, o fato dele ser negro, feio, sujo, inferior, e pessoas que, de fato, são racistas e pensam dessa forma, mas vem muito disso daí. Mas, assim, a raça em si, ela não existe.